Meu filho me obrigou a ir embora de casa para dar espaço para os novos sogros. Foi assim, seco, do jeito que uma porta bate quando ninguém pede licença. Ele falou olhando para o chão, mas cada palavra acertou meu peito como trilho mal alinhado. Eu fiquei parado na sala que eu pintei com minhas próprias mãos, vendo minha poltrona, meu relógio de parede, o quadro da minha Lourdes, tudo ainda no lugar e ao mesmo tempo já não sendo meu. E aí veio a segunda frase, como quem entrega uma caixa e vira as costas. Pai, é só por um tempo. Você entende, né? Entender eu entendia. Engolir é que não. Meu nome é Ernesto. Tenho 74 anos. Fui ferroviário por 40 deles. Desses que acordavam antes do trem apitar. E só voltavam quando o sol já tinha esquecido a gente. Nasci em Corinto, no norte de Minas. Cresci ouvindo o barulho de roda de ferro mastigando distância e aprendi cedo que homem não precisa falar alto para ser ouvido, só precisa cumprir palavra. Lourdes, minha mulher, partiu faz 6 anos e desde então essa casa foi meu porto. Eu cuidava do jardim, consertava a tomada, ajeitava a dobradiça, fazia café forte e conversava com os retratos como se fosse missa de domingo. Meu filho, Ricardo, sempre foi bom de conversar quando queria alguma coisa e rápido no silêncio quando o assunto era gratidão. Naquele dia, porém, ele não veio conversar. Veio resolver. E eu, que nunca fui de briga, fiquei olhando para o chão como se fosse trilho, calculando o próximo passo para não descarrilar. Antes de continuar, quero agradecer a quem está me ouvindo agora. O canal Café com Vovô me deu voz. E eu tô contando minha história para que ela encontre o coração de quem precisa. Se isso tocar você de algum jeito, eu peço que se inscreva, que diga nos comentários de que cidade está me escutando e que compartilhe com alguém que anda engolindo em seco. Às vezes, o que salva a gente é saber que outro coração também já atravessou essa ponte. Eu não respondi na hora. Fui até a cozinha, que ainda cheirava a alho e cebola do almoço de domingo, e abri a gaveta onde guardo os talheres. É mania antiga. Quando não sei o que dizer, eu arrumo coisa pequena. As colheres estavam misturadas com garfos. Tinha um abridor que nem funcionava direito e um fósforo perdido. É só por um tempo, pai, o Ricardo repetiu na porta. E eu vi por cima do ombro dele a nora, com uma cara de quem já estava fazendo conta do espaço do guarda-roupa. Seus sogros chegam na quarta. Eu contei nos dedos. Faltavam 3 dias. Olhei para o relógio e lembrei do apito da ferrovia. Quando o trem marcava a hora, todo mundo sabia seu lugar. O meu agora parecia ser o lado de fora. Eu vou arrumar minhas coisas, falei baixinho. Não gritei, não bati porta, não chorei ali. Levei comigo a pastinha azul onde guardo documentos, o relógio de bolso que o chefe da estação me deu quando me aposentei, e o apito de metal que usei numa madrugada de neblina para avisar um maquinista que a ponte estava com problema. Essas 3 coisas. Do resto, só peguei 2 mudas de roupa, o terço da Lourdes e um casaco gasto no cotovelo. Deixei minha poltrona, minha xícara preferida, meu rádio de pilha. Deixei até a rede, que sempre foi o meu jeito de conversar com o teto. A mala fez barulho quando encostou no batente. Um som oco, como se a casa reclamasse junto. A nora apareceu no corredor, ajeitou o cabelo, disse que era melhor para todo mundo, para a convivência. Eu não respondi. Fui até a sala mais uma vez, toquei no quadro da Lourdes e sussurrei. Eu sei, mulher, tá doendo. Mas a gente aprendeu a respirar até dentro do túnel, sem ver a luz. A gente sai do outro lado. Senti vontade de pedir um sinal. Qualquer coisa, mas a casa ficou quieta, com o relógio mastigando segundos como se me testasse a paciência. Na rua, o sol estava meio torto, fim de tarde. Sentei no ponto de ônibus com a mala nos pés e o apito na mão. É engraçado. A gente chega num ponto velho e descobre que ficou sem banco próprio dentro de casa. Uma moça me ofereceu água, eu agradeci, disse que estava tudo bem. E estava. Não. Mas aprendi que dor tem hora de falar e hora de ficar de lado, porque se a gente dá o microfone todo para ela, ela vira a apresentadora da nossa vida. Eu não dei. Subi no ônibus com a pressa de quem quer se afastar sem correr. Pensão da Dona Cida, quarto 6. Cama de arame
e um ventilador que gania como cachorro no portão. A noite desceu em mim com cheiro de sabonete barato. Eu sentei na beirada da cama, abri a pastinha azul e deixei os papéis respirarem um pouco. RG, CPF, certidão, contas antigas, que só guardo por mania, a escritura da casa com meu nome e o da Lourdes, o termo de inventário quando ela se foi. Você ainda me cuida, hein, Lourdes? Falei baixinho. O relógio de bolso, que eu sempre dou corda aos domingos, olhou para mim como se pedisse silêncio. Eu dei. E naquele silêncio veio uma humilhação antiga, do tamanho de um grão de areia, mas que arranha a vista da memória. Um Natal em que eu comprei para o Ricardo um carrinho de controle remoto, dei de presente e ele, com 8 anos, jogou no chão, porque não era da marca que o primo tinha. Eu catei peça por peça e montei de novo à noite, sem ele ver. Na manhã seguinte, o carrinho andou direitinho e ele achou que tinha sido Papai Noel quem consertou. Eu nunca contei que era a minha mão. Essa lembrança voltou como se meu coração quisesse dizer: você sempre costurou o que os outros rasgaram em você, mas costurar não é o mesmo que aceitar ser pano velho. Na pensão, os barulhos conversam entre si. Um rádio ligado longe, risada de gente cansada, um choro de bebê torto pelo corredor, e o meu pensamento tentando arrumar isso tudo em prateleira. Lembrei de quando cheguei à estação pela primeira vez, com 18 anos, mão suada, medo de errar. O chefe, seu Almir, me deu um conselho que eu guardei no bolso da vida. Ernesto, controlo de velocidade não é só do trem, é do maquinista por dentro. Quando a curva é fechada, você segura o ímpeto. Se acelera, descarrila. Eu repeti isso para mim umas 3, 4 vezes. Curva fechada é isso aqui. Segura a mão, Ernesto. Segura. Deitei sem fome. O ventilador ventava vento quente, como se soprasse deserto. Rezei o terço da Lourdes do meu jeito, com mais silêncio que palavras, e pedi 2 coisas: força e luz. A gente pensa que pede muita coisa, mas é sempre isso. Ou a gente quer força para carregar, ou luz para enxergar. Quando acordei, o peito tinha desinchado um pouco. Desci, tomei café com leite num copo de vidro arranhado, comi pão amanhecido com manteiga que virou pastinha e fui até a praça da cidade, que era o lugar onde eu ia com a Lourdes depois da missa. Sentei no banco e abri a carteira só para conferir se meu RG ainda dizia quem eu era. Dizia. E o relógio de bolso, teimoso, continuava contando. Voltei para a pensão e decidi arrumar as coisas que eu podia controlar. Lavei minha roupa no tanque, esfreguei sem raiva, deixei secando no varal torto que a dona Cida improvisou entre 2 pregos. Enquanto torcia a camiseta, vi a minha mão cheia de cicatriz fina, uma do corte com vidro na estação, outra do dia em que salvei o cachorro do trilho. Pensei, essas marcas são meu currículo. E então, sem pressa, sentei, abri de novo a pastinha azul e passei os dedos na letra fria do cartório. Não sei explicar, mas quando a gente toca papel que carrega a nossa história, parece que a gente acende uma vela por dentro. Eu senti essa vela. Fui visitar o cemitério. Levei uma flor amarela para Lourdes, porque ela dizia que amarelo era a cor de coragem escondida. Conversei com ela de frente para o mármore, não em voz alta, mas com o coração abrindo a janela. Olha, minha velha, me puseram para fora como quem empurra um banco na sala. Eu não quero virar pedra no caminho de ninguém, mas eu também não sou poeira para qualquer vento levar. Me dá sinal do trilho certo. O vento respondeu com cheiro de terra úmida, e eu não sei dizer se isso é resposta ou memória, mas saí dali mais inteiro do que entrei. No segundo dia, arrumei o cabelo, fiz a barba com cuidado e caminhei pela cidade sem destino. Encontrei o Valdo, companheiro de estação, encostado na porta da vendinha do Tião. Ele me olhou. Aquele olhar de quem sabe quando a gente tá carregando peso a mais. Uai, Ernesto, tá sumido. Eu sumi, sim. E naquele instante, eu entendi que repetir minha dor ali, no meio da rua, ia transformá-la em notícia de esquina. Eu não queria isso. Então falei do tempo, do preço do café, de como o cruzeiro tinha jogado. A gente riu de coisa nenhuma. E por dentro, alguma coisa minha parou de tremer. Voltei para a pensão no fim da tarde e a dona Cida deixou no meu quarto um bilhetinho.
Seu Ernesto, se precisar de mais um dia, é só falar. A casa é simples, mas o senhor é de casa. Eu li aquilo e um nó desatou. Às vezes, a família que acolhe não tem o mesmo sobrenome, mas tem a palavra certa. Agradeci com um doce de leite que comprei na vendinha e deixei em cima do balcão com um bilhete torto. Obrigado por segurar minha curva. Chegou a terça à noite. Eu sentei na cama, estendi a pastinha azul, o relógio de bolso e o apito. 3 coisas. 3 dias. Me olhei num pedaço de espelho e vi o Ernesto que eu ainda era. O que atravessou madrugadas, o que consertou o carrinho sem querer glória, o que ajeitou dobradiça e aprendeu a respeitar o silêncio. O apito pesou na mão. Lembrei do som dele cortando a neblina, trazendo gente de volta à consciência. Quando for hora, eu vou saber. Eu disse para o meu próprio reflexo, sem bravata, sem vingança no dente. Eu queria justiça de pé, não grito na janela. E então, na quarta-feira de manhã, eu acordei antes do sol. O relógio de bolso marcava 5:30. Lavei o rosto, vesti a camisa mais sóbria, dobrei o casaco no braço, encaixei a pastinha azul no sovaco como quem segura um segredo com cuidado. Na porta do quarto, o ventilador finalmente parou de chiar, como se até ele entendesse que aquela hora não pedia barulho. Eu agradeci a dona Cida. Desci a escada devagar. Senti o cheiro de café preto invadindo o corredor e no portão a cidade estava com a cara limpa, pronta para abrir comércio e fechar boatos. Eu não tinha pressa. O ponto do ônibus ficava a 3 quadras. O sol começava a nascer por trás da igreja, riscando o céu de laranja tímido. O apito repousava leve no bolso. Eu toquei no metal e senti um frio bom na ponta dos dedos. É curioso. Tem objetos que viram bússola da gente quando o mapa amassou. Eu sabia, sem saber explicar, que meu trilho estava desenhado. Não era uma linha reta. Nunca é, mas era meu. Quando dobrei a esquina da rua da minha casa, vi de longe o portão aberto. Uma picape descarregava caixas, gente indo e vindo, vozes empilhadas. Eu parei por um segundo para respirar e lembrar de 2 coisas que Lourdes vivia me dizendo. Firme a coluna e macio o coração. Fiz as 2 ao mesmo tempo. E foi aí, na calçada de pedra gasta, com o apito no bolso e a pastinha azul sob o braço, que eu entendi que o que estava por vir não era barulho de briga, era som de coisa certa acontecendo na hora certa. Eu dei mais 2 passos, e a voz da minha nora cortou o ar. Seu Ernesto? O senhor voltou por quê? Eu sorri pequeno, não por deboche, mas por respeito ao homem que eu ainda era. Olhei para o relógio de bolso, guardei de novo, ajeitei a camisa e respondi só com o que cabia naquele momento. Porque chegou a minha vez de falar. E lá dentro, no lugar onde o trem da gente decide o que fazer na curva, eu soube. Faltava apenas um sopro do apito. Faltavam 3 palavras. Faltavam 3 dias. E os 3 tinham passado. Na quarta-feira eu voltei à minha rua com a coluna firme e o coração macio, do jeito que a Lourdes me ensinou quando a vida apertava. A calçada estava quente, o portão aberto, e o relógio de bolso marcava que o tempo ainda era meu. A nora me viu e cruzou os braços, esperando o barulho. Ricardo fingiu procurar uma chave, truque de quem não suporta silêncio. Eu respirei fundo. Toquei o apito no bolso só para lembrar quem sou. E entrei em casa como quem pisa na própria história. Meus pais chegam hoje, disse ela, empurrando caixas como quem empurra mar com autoridade emprestada. A casa precisa estar organizada. Ouvi organizada, como quem escuta a expulsão vestida para domingo. O retrato da Lourdes ainda estava na parede, segurando minha mão com coragem. Pedi um copo de água, bebi devagar. Devolvi o copo enxuto e agradeci. Meu silêncio não era fuga. Era freio. Curva fechada, pé de mão leve. E eu aprendi isso olhando para trilho a vida inteira. Quando respirei, a poeira se aquietou. O caminhão descarregou mais coisas. Um rapaz me reconheceu da estação e perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, porque dizer que não abre fechadura demais. Ele assentiu e seguiu. De repente, veio um flash de quando o Ricardo tinha 15 anos e sumiu de uma festa. Noite de chuva grossa, rua escura, medo molhando o rosto.
Eu rodei a cidade até achar o menino no ponto, encolhido. Tirei o meu casaco, cobri os ombros dele e caminhamos lado a lado, mudos, até a porta. Ele entrou. Eu fiquei na varanda, guardando o silêncio. Voltei pelo corredor e encontrei uma caixa com meu nome escrito à caneta, como se eu fosse um cômodo temporário. Dentro, minha rede, 2 camisas, 3 livros e um envelope pardo com as cartas da Lourdes. Abri uma do meu aniversário de 30 anos. Firme a coluna e macio o coração, meu homem. Dobrei o papel com cuidado para não amassar a lembrança. A nora passou, pediu que eu assinasse papéis da mudança. Respondi que papel tem tempo e que a minha pressa tinha dono. Ela revirou os olhos e foi embora. Ricardo apareceu trazendo a fala de prestação vencida. É temporário, pai. Eu disse que cara a gente não faz, a gente tem. E a minha mostrava o espelho do que fizeram comigo. Ele falou de contas, do aluguel dos sogros, de sacrifício coletivo, como se a vida fosse planilha. Ouvi em silêncio porque barulho demais derruba a ponte. Perguntei onde eu dormiria nesse temporário. Ele apontou um colchão no depósito com cheiro de mofo. Entendi o recado. Dignidade não cabe em depósito. Disse que voltaria depois. Desci a rua sem virar o rosto. Na praça, sentei ao pé do ipê amarelo que sempre anuncia coragem. A solidão sentou comigo sem pedir licença e falou verdade simples. Quando um filho empurra o pai para fora, não sai só o pai. Sai a história que podia segurar o telhado. Rezei curto pedindo 2 coisas. Força e luz. Força para não endurecer por dentro. Luz para não virar sombra por fora. O vento mexeu o pólen, e eu senti como se alguém acenasse de longe. Guardei o terço e segui para a pensão de cabeça erguida. Dona Cida me viu chegando mais pesado e não fez pergunta. Empurrou um prato de feijão com farinha e um pedaço de carne cozida. Comi antes que esfrie. Comi devagar, lembrando ao corpo que ele ainda era casa. Lavei o prato, alinhei a cama, abri o envelope pardo e li a carta do nascimento do Ricardo. Ele vai nos testar, mas vai ensinar outro tipo de amor. Sorri torto, pensando no teste de agora. Encostei o papel no peito por um segundo e devolvi para o envelope como quem devolve um passarinho ao ninho. No fim da tarde, o telefone velho tocou. Era o Ricardo. A voz vinha com pressa de quem fala olhando o retrovisor. Perguntou onde eu estava, ofereceu dinheiro, disse que sentiu minha falta apesar de tudo. Falei que estava bem, que não precisava de nada por enquanto e que, se quisesse me ver, eu estaria na praça cedo. Ele prometeu pensar. Quando desliguei, olhei o teto e decidi escrever. Anotei numa folha. Um pai não é móvel que a gente empurra conforme a visita. O resto eu guardaria para a hora certa. Dormi tarde. O ventilador chiou menos, talvez por dó. Coloquei a pastinha azul, o relógio e o apito na cabeceira como quem acende 3 velas. Prometi a mim mesmo 2 lealdades. Não esquecer quem sou. Não entregar a narrativa ao rancor. A chuva caiu fina. E por um instante, os pingos soaram como o trem cruzando a madrugada. Acordei com a luz furando a janela. Vesti a camisa limpa, calcei o sapato lustrado e segui para a praça com o passo de quem sabe esperar sem se perder de si. O ipê estava mais amarelo. Sentei no banco e recopiei a frase da noite com letra firme. O jornal do ambulante batia vento e a cidade parecia nova, como a página. Ricardo chegou sem anunciar. Sentou ao meu lado e disse que eu precisava colaborar para não envergonhá-lo diante dos sogros. Respondi que colaboração não é obediência cega, é acordo entre dignidades. Ele perguntou por que eu complicava. Eu disse que estava só respirando. Levantou vermelho e deixou um aviso. Se aparecer hoje, vai atrapalhar tudo. Voltei para a pensão devagar e, na esquina, encontrei o Valdo, velho companheiro da estação. Ele encostou a mão no meu ombro e falou baixo. Ernesto, às vezes a melhor resposta é um papel bem colocado. Não perguntou nada, só disse. Comprei um doce de leite para a dona Cida, subi para o quarto e dobrei a minha frase em 3, como quem guarda o que importa. O céu atrás da igreja ficou rosa. Vesti o casaco, dei corda no relógio, segurei a pastinha e parei diante da porta do cartório. Respirei e empurrei a maçaneta.
No cartório, o ar tinha cheiro de papel antigo e café frio. O balcão era de madeira gasta, e a moça atrás dele me olhou com aquela mistura de educação e pressa. Pois não, senhor. Apoiei a pastinha azul no balcão, tirei o documento de propriedade da casa e passei para ela como quem entrega um pedaço de si. Ela conferiu, leu meu nome 2 vezes e disse que estava tudo regular. Aquilo soou como música baixa no meu ouvido. Posso fazer qualquer movimentação, então? Perguntei quase casual. Pode, senhor. O imóvel está livre de qualquer restrição. Agradeci e guardei o papel como quem recolhe carta de trunfo no jogo. Saí dali devagar, sem deixar a pressa estragar meu silêncio. Andei pela rua principal, vi o movimento das lojas, crianças saindo da escola, e um pensamento firme se instalou. Dignidade não se empresta, se carrega. Lembrei de um dia em que, na estação, um trem de carga ficou parado por horas. O maquinista, ansioso, queria acelerar assim que o sinal abrisse, mas eu disse: acelerar na hora errada é pedir para descarrilar. Esse pensamento me acompanhou, enquanto eu caminhava até a praça e me sentei no banco do IP amarelo. Fiquei ali, só ouvindo a cidade respirar. À noite, de volta à pensão, a dona Cida me ofereceu um prato de sopa. O senhor anda pensando muito, seu Ernesto. Tá com a testa franzida. Sorri, agradeci e mudei de assunto. Depois do jantar, abri a pastinha sobre a cama e organizei os documentos. Um por um. Escritura, certidões, cópias. O apito de metal ficou ao lado, como se vigiasse o processo. No meio da arrumação, encontrei um bilhete que a Lourdes tinha me deixado anos atrás, preso num dos envelopes. Quando alguém te encurralar, lembre que você ainda tem as pernas. Eu li aquilo 3 vezes. Não era só sobre andar. Era sobre se mover no sentido certo. No segundo dia, depois da visita ao cartório, fui até a casa do Valdo. Ele morava num sobrado simples, com um cheiro de café torrado que invadia a rua. Entra, Ernesto, disse ele, abrindo espaço na cozinha. Sentamos à mesa, e ele me ouviu sem interromper enquanto eu contava. Não tudo, mas o suficiente. Quando terminei, ele ficou um tempo em silêncio e depois soltou. Você não é homem de baixar a cabeça, mas também não é de explodir. Isso que você está fazendo é maré. Vai e volta, mas leva a coisa junto. Essa frase ficou na minha cabeça o dia inteiro. De tarde passei em frente à minha casa. O portão estava fechado, mas ouvi vozes lá dentro, risadas, um cheiro de comida no fogão. Vi pela janela aberta a nora servindo os sogros na minha mesa. Aquilo me mordeu por dentro, mas eu segurei. Passei direto, como se fosse um estranho qualquer que tivesse pegado o caminho errado. No fundo, eu sabia que o verdadeiro caminho estava sendo traçado longe dali, no silêncio que eu tinha escolhido. À noite, enquanto o vento batia na janela do quarto da pensão, escrevi num pedaço de papel: respeito não se pede, se impõe pela forma como a gente se posiciona. Dobrei e coloquei dentro da pastinha, e pela primeira vez desde que saí de casa, dormi sem sonhar com a porta fechando atrás de mim. No amanhecer seguinte, a decisão já estava formada na minha mente. Ainda não era a hora de agir, mas o trilho estava alinhado. E eu sabia que, quando o apito soasse, ninguém estaria preparado para o que viria. Na manhã seguinte, acordei antes do sol, com aquele silêncio que só as cidades pequenas conhecem. O relógio de bolso marcava 5h20, e o apito repousava no criado mudo como um velho companheiro de vigia. Lavei o rosto, vesti a camisa azul clara, a mesma que a Lourdes dizia que me deixava com cara de homem sério, e saí para caminhar até a padaria. No caminho, cruzei com a dona Zuleide, vizinha antiga da minha rua, que me olhou com surpresa. Seu Ernesto, tá sumido, homem. O que aconteceu? Sorri pequeno e disse que estava resolvendo umas coisas. Ela balançou a cabeça como quem entende mais do que quer comentar. Voltei para a pensão com pão quentinho e um jornal dobrado. Enquanto tomava café, li as páginas com calma, mas a cabeça estava longe. No fundo, eu sentia que cada dia fora de casa era como recuar um passo para ganhar impulso. Na estação, chamávamos isso de dar folga no freio. Um movimento que parece lento, mas é só preparação para a arrancada certa. Peguei a pastinha azul, folheei os documentos e, dessa vez,
fiz uma lista de anotações num caderno velho. Contatos de gente que poderia me ajudar, datas importantes e um lembrete escrito em letras firmes. Não deixar ninguém perceber antes da hora. No início da tarde, decidi passar no cartório novamente. Mas antes fiz um desvio até a oficina do seu Osmar. Um conhecido de longa data que, além de consertar bicicletas, conhecia meio mundo na cidade. Ele me recebeu com um abraço, daqueles que apertam a alma. Conversamos sobre a vida, o tempo, e eu deixei escapar apenas uma frase. Às vezes, Osmar, a gente tem que mexer no trilho antes que o trem passe. Ele me olhou por cima dos óculos, como quem entendeu a mensagem, e respondeu: Só não deixa o maquinista cochilar, Ernesto. Saí dali com mais convicção. Mais tarde, ao passar pela minha antiga rua, vi meu filho saindo pelo portão, acompanhado dos sogros. Todos riam, carregando sacolas de compras. Eu fiquei na calçada oposta, observando de longe, sem que me vissem. Não era inveja, nem mágoa pura. Era um misto de constatação e certeza. Eles viviam ali como se a casa sempre tivesse sido deles, e isso me dizia muito sobre como enxergavam a minha ausência. Não como um sacrifício meu, mas como um favor que eu lhes devia. Apertei o apito no bolso e segui andando. De noite, na pensão, Dona Cida bateu a porta com um prato de arroz e frango ensopado. "O senhor está se alimentando pouco", disse ela, e eu agradeci com sinceridade. Enquanto comia, lembrei de uma conversa que tive com Lourdes no quintal muitos anos atrás. Ela dizia que, em certas batalhas, a arma mais forte é a paciência. "Deixa o outro gastar as flechas", ela sorria. Eu entendia agora o peso dessa frase. Não estava parado, estava esperando a hora de atravessar o campo. Antes de dormir, conferi mais uma vez a lista no caderno. Tinha nomes, datas e um item sublinhado: visitar advogado. Fechei o caderno, ajeitei o relógio de bolso na cabeceira e apaguei a luz. O som do ventilador misturava-se ao meu pensamento. Cada passo estava no lugar, e quando eu voltasse a atravessar aquele portão, não seria como visita. Seria como dono de um destino que nunca deixei de segurar. Acordei com o rangido do portão da pensão e um cheiro de café fresco invadindo o corredor. O relógio de bolso marcava 6h10, e a cidade já fazia barulho de quem precisa vender pão para pagar a conta do gás. Lavei o rosto, penteei o cabelo para trás do jeito que a Lourdes gostava e desci as escadas com a pastinha azul debaixo do braço. Dona Cida, com o avental florido, colocou minha xícara na mesa sem eu pedir. "Hoje tem feira na praça, seu Ernesto. O senhor devia andar por lá, distrair a cabeça." Eu sorri e agradeci, pensando que distração às vezes é só outra forma de manter a coluna firme. Comi um pão quentinho com manteiga, dei corda no relógio e respirei fundo. Tinha 2 coisas para resolver naquele dia. Uma legal e outra do coração. E eu sabia que as 2 doíam, cada uma do seu jeito. Fui primeiro ao escritório do Dr. Murilo, advogado baixo, óculos redondos e um jeito de quem já viu família se rasgar por menos do que um pedaço de terra. A sala tinha cheiro de papel e de desentendimento antigo. Ele me recebeu com um aperto de mão firme. E eu contei do meu jeito. Direto, sem rodeio e sem apontar dedo. "Doutor, fui colocado temporariamente para fora de casa para receber sogros. A casa está no meu nome, escritura aqui. Não quero briga feia, não quero polícia batendo panela no portão, quero justiça quieta." Ele folheou a escritura com cuidado, riscando umas notas com lapiseira, e disse que havia caminhos. O primeiro é uma notificação extrajudicial para que desocupem o imóvel em tantos dias. O segundo, uma ação de manutenção de posse. O terceiro, vender se o senhor quiser virar a página. O senhor escolhe o trilho e eu regulo a velocidade. Eu respirei, olhei pela janela e vi a vida passando devagar na rua. "Me prepare a notificação, doutor. Educação primeiro. Se não entenderem, a gente aumenta o tom." Ele assentiu, ajustou os óculos e perguntou se eu queria que a entrega fosse por cartório, por oficial ou por mim. "Por mim", respondi, e senti o apito esquentar no bolso como se aprovasse. Quero olhar no olho, sem grito. Saí com prazo, com papel e com uma calma que não parece.
mas pesa. Andei até a feira como quem volta para a infância. O cheiro de milho cozido e pastel de vento me trouxe uma lembrança do meu pai me levando pela mão, comprando doce de abóbora num pedaço de papel manteiga. Parei no banco do ipê amarelo e por um instante deixei que a memória me empurrasse devagar para outro tempo. Eu com 18 anos, camisa de algodão, suor na testa, a primeira vez que ouvi o vai do chefe da estação. Naquele dia, minha mão tremia na alavanca e o seu Almir falou baixo. Confiança, Ernesto. Trem sente o medo do maquinista. Eu aprendi a disfarçar tremor com respiração. Voltei ao presente, comprei um pastel para levar à dona Cida e segui para a minha rua, porque o coração é teimoso e insiste em visitar a dor como quem procura prova de que ela ainda está lá. Cheguei de mansinho e encostei na sombra do muro do vizinho. O portão estava entreaberto e eu ouvi a risada do sogro sentado na minha varanda, comentando do jogo, do preço da carne, da minha grama que finalmente tinha cara de jardim. Minha nora passou com uma bandeja de suco, leve e rindo alto, e o Ricardo apareceu logo atrás, ajeitando a camiseta, confortável como quem não sabia mais quem era o dono do próprio teto. Fiquei ali, invisível e inteiro, e me perguntei em que curva eu tinha perdido o menino que um dia dormiu no meu ombro vindo da febre. Talvez a gente não perca de uma vez. Talvez seja no milímetro, todo dia um pouquinho, até perceber que a distância virou quilômetro. Toquei o apito no bolso, só para lembrar que eu não era vento, e fui embora antes que o orgulho me fizesse subir aquele degrau na hora errada. No caminho de volta, cruzei com a dona Zuleide trazendo sacolas do mercado. Ela me parou, puxou assunto sobre a saúde, o tempo seco, e depois baixou a voz. Seu Ernesto, desculpe meter o bedelho, mas ontem vi uma cena que cortou meu coração. Seu filho mandando o senhor assinar uma lista de coisas a retirar da casa, como se o senhor fosse um hóspede. O senhor não precisa aceitar esse papel, não. Agradeci com os olhos úmidos demais para um homem do meu tamanho e prometi que estava fazendo do jeito certo. Ela me apertou o braço e disse, faça do seu. E não demore. Isso ficou pendurado no ar como roupa no varal, balançando com o vento da tarde. De tarde voltei ao advogado, peguei a notificação impressa em papel timbrado. Letras frias, mas respeitosas. Prazo de 7 dias para desocupação voluntária do imóvel, fundamento na propriedade, referência à minha idade e a necessidade de preservar minha morada. O doutor me entregou com uma caneta como quem oferece uma ferramenta. Se o senhor quiser, posso mandar por um oficial. Balancei a cabeça. Eu mesmo levo. Ele deixou um conselho final, desses que parecem pequenos e salvam. Fale pouco. Leia devagar. Assina quem precisa assinar. Se ofenderem, não responda. O papel fala por você. Eu coloquei a carta na pastinha, respirei e pensei em Lourdes. Ela teria me abraçado por trás, encostado o queixo no meu ombro e dito, firme a coluna e macio o coração, meu Ernesto. Eu estava tentando, mulher. Juro que estava. No caminho para a pensão, passei pela igreja aberta e entrei. Sentei no banco do meio, aquele que dá visão da porta e do altar, e conversei com Deus com as palavras que eu tinha, que nunca foram muitas. Eu não sou santo, mas também não sou ruim. Tô pedindo só um pouco de justiça e um tanto de paz. Se der para me dar também um fio de sabedoria, eu agradeço. Se não der, me dá silêncio para eu não estragar o que é certo. Uma senhora acendeu velas na lateral e o cheiro de cera me levou até Lourdes mais uma vez. Eu senti saudade do ido, daquela que aperta o corpo, mas também senti companhia. Saí mais leve, andando devagar como quem desce de trem à noite para não pisar firme demais. À noite, quando cheguei à pensão, encontrei na cama um envelope sem remetente, meu nome escrito torto na frente. Abri com cuidado, e dentro havia uma foto antiga. Eu, Lourdes e o Ricardo pequeno, na calçada da casa, quando ainda era cimento fresco, a marca das nossas mãos impressa no chão. Atrás, num rabisco que reconheci na hora, a letra do meu filho. Pai, não sei o que fazer. Sentei na beira da cama como quem leva um murro sem ver de onde veio. A foto toda doeu, mas foram 5 palavras que me rasgaram por dentro.
Ele não era só dureza. Tinha medo, tinha desorientação, tinha o peso de ser homem e não saber como. Apoiei a foto no joelho e falei com a Lourdes baixinho. Se a senhora estiver escutando, me ajuda a não virar pedra. A lágrima que veio não foi de raiva. Foi de luto do que a gente estava perdendo sem precisar. Devolvi a foto ao envelope, guardei na pastinha junto da notificação e decidi que, antes de qualquer papel, eu tentaria uma conversa de pai com filho. Não para abrir mão da minha casa, do meu nome, da minha história, mas para abrir uma porta que talvez estivesse só encostada. Escrevi num pedaço de folha. Ricardo, amanhã às 8 eu passo aí. Quero falar com você, sem plateia. Dobreizinho e deixei com o porteiro do prédio onde ele trabalhava, pedindo para entregar em mãos. Não tinha garantia de nada. Só tinha a necessidade de olhar na cara do meu menino e dizer que eu continuava ali, sem negociar quem eu era. A noite custou a passar. O ventilador chiou um pouco mais, a rua fez barulho de gente voltando da vida e eu fiquei de olhos abertos, vendo sombras no teto. Lembrei de um episódio humilhante, vivido em silêncio de anos atrás. Uma festa de família em que alguém, já alto da bebida, brincou que eu não tinha estudo, só trem. Eu ri por dentro e lavei prato até a mão enrugar, porque às vezes a melhor resposta é deixar a espuma falar. Na época, o Ricardo riu junto, por pura imaturidade. Hoje, aquela risada vinha ao meu ouvido com gosto de ferro. Eu não ia permitir que me tratassem como mobília, mas também não ia me transformar em martelo batendo sem parar. Entre o prato e o martelo, escolhi a notificação. Entre a gargalhada e o silêncio, escolhi a conversa. O amanhecer veio azul claro, desses que parecem dar uma chance nova para quem acorda com o pé doendo. Tomei banho, fiz a barba, vesti a camisa azul clara e o sapato lustrado com cera na véspera. Peguei a pastinha azul, o relógio de bolso no interno do paletó, o apito no bolso da calça e saí. No trajeto até a casa, passei na floricultura e comprei um pequeno vaso de suculentas para pôr no túmulo da Lourdes mais tarde. Coragem escondida, ela dizia do amarelo. Perseverança quieta. Ela diria dessas plantinhas que bebem pouco e vivem muito. Pus o vaso dentro da sacola e segui, contando as pedras da calçada para acalmar o peito. Bati no portão com 2 toques secos. A nora atendeu com cara de poucos amigos. Ele não tá. Eu vi pelo reflexo do vidro que ele estava no corredor, parado, ouvindo. Eu espero, respondi. Ela revirou os olhos, abriu só metade do portão e disse que tinha muita coisa para fazer. Eu também, falei, e pisei na soleira sem passar do limite. 3 minutos de silêncio e o Ricardo apareceu. Estava abatido, como quem não dormiu direito. Pai, não é um bom momento. Nunca é, eu respondi. E a frase ficou entre nós como uma mesa vazia. Ele pediu que eu fizesse rápido. Eu tirei o envelope com a foto do bolso do paletó e entreguei. Recebi isso ontem. A frase atrás vale mais do que qualquer papel, meu filho. Ele virou a foto, leu, engoliu seco, e a nora se impacientou, perguntando o que era aquilo. Ele não respondeu a ela. Olhou para mim. O que o senhor quer? A pergunta era velha, mas naquele instante soou nova, porque vinha de um lugar menos duro. Quero minha casa de volta, Ricardo. Quero respeito. Quero que você entenda que pai não cabe em depósito. E quero fazer isso sem te derrubar por dentro. Eu abri a pastinha. Mostrei a notificação sem entregar ainda. Tô aqui oferecendo conversa antes de oferecer papel. Ele passou a mão no rosto, fez menção de responder, mas a campainha tocou. Os sogros chegaram com sacolas e sorrisos, e a minha nora abriu o portão como quem recebe convidados de gala. Ah, seu Ernesto, o senhor por aqui? O sogro falou, dobrando a ironia num sorriso gordo. Vim conversar com meu filho. Assunto é de família, então vamos participar, disse a sogra, já entrando na sala. Eu olhei para o Ricardo e vi o desespero pequeno atrás do olho. Ele não sabia conduzir a própria vida, e os outros já empurravam. Respirei. Encostei a notificação no peito, sem tirar do envelope. Eu disse sem plateia. A gente conversa mais tarde. Virei para sair. Foi quando o sogro riu alto, batendo palma.
Mas que homem sensível! Vai chorar por causa de casa? O senhor é de idade. Já devia estar agradecendo por ter companhia. A sala ficou menor e o ar mais pesado. A nora segurou o riso. O Ricardo fez que não ouviu, mas ouviu. Eu senti o sangue subir e descer, como o mar quando a lua quer assustar. Levei a mão ao bolso, segurei o apito de metal e esperei a onda passar. O senhor me respeite, falei baixo. Eu sou dono dessa casa e desse telhado. Eu não sou visita. O sogro deu de ombros, abriu a geladeira como se fosse dele e tirou uma garrafa d'água. Dono é quem usa, ele disse, sem vergonha nenhuma. Eu respirei outra vez. Contei 4 para dentro, 4 para fora, e então tirei devagar o envelope da pastinha. Coloquei a notificação em cima do aparador da sala, ao lado da imagem de São José que a Lourdes escolheu no dia da bênção da casa. 7 dias, eu disse, olhando só para o meu filho. 7 dias para desocupar voluntariamente. Depois disso, eu não falo mais. Eu ajo. O sogro riu de novo, mas a risada quebrou no meio, como vidro que perde o fôlego. A nora tentou pegar o papel. Eu afastei com a mão aberta. É para o Ricardo. Ele pegou, leu as 2 primeiras linhas, empalideceu um pouco e me olhou como se visse outra pessoa. Pai, por favor. Eu ergui a palma pedindo silêncio. Eu ofereci conversa. Vocês escolheram plateia. Saí. A calçada estava quente e o céu tinha aquela cor de meio-dia que não perdoa distração. Caminhei até a praça, sentei no banco do IP e fiquei olhando as formigas trabalhar em fila. Lembrei do conselho do Dr. Murilo. Se ofenderem, não responda. O papel fala por você. E lembrando disso, senti um peso sair do peito. Não porque a luta havia terminado, mas porque eu tinha feito o que era certo do jeito certo. Fiquei ali um tempo, deixando o relógio de bolso marcar 1 minuto de cada vez. E quando levantei para ir à igreja levar o vaso da Lourdes, o telefone da pensão tocou na minha cabeça como prenúncio. Quase ao mesmo tempo, ouvi meu nome em voz ofegante atrás de mim. Virei devagar. Era o Valdo, correndo, com os olhos arregalados e a mão levantando um papel. Ernesto, chegou algo no cartório. Você precisa ver isso agora. Cheguei ao cartório com o Valdo ainda ofegante, suando na testa e segurando um papel dobrado ao meio como quem traz notícia que pesa. A moça do balcão me reconheceu do outro dia, pediu 1 minuto e trouxe uma pasta fina com meu nome no elástico. Seu Ernesto, protocolaram aqui um instrumento particular de comodato, ela disse, escolhendo as palavras. Assinatura reconhecida do seu filho, cedendo o uso do imóvel por 12 meses aos sogros. Olhei para o Valdo, que baixou os olhos, e para a moça, que continuou. Pediram também que a gente fizesse registro em títulos e documentos, só para dar publicidade. O senhor não assinou nada, eu sei, mas como trouxeram, a gente precisa lhe comunicar. Não muda a propriedade, não mexe na escritura, mas cria barulho. Eu respirei devagar, escorando a mão no balcão como quem se prepara para uma curva mais fechada do que o mapa mostrava. E vale? Perguntei. Sem a sua anuência? Não, mas pode confundir. E quem quer ganhar tempo, aposta na confusão. Saímos para a calçada e o sol me pegou na cara. O Valdo, com a delicadeza que os velhos ferroviários têm quando o trem vem rápido, falou macio. Vamos no Murilo agora. Fomos. O advogado folheou o papel com paciência de quem tira a farpa de dedo, riscou notas com a lapiseira e falou sem firula. Isso não o despoja, não cria direito real, não vira escritura, mas é tentativa de disputar narrativa. Eu recomendo 3 passos. Contra-notificação formal invalidando o comodato por falta de anuência do proprietário, ata notarial com fotos e testemunhas sobre a sua posse mansa e pacífica. E, se o senhor me autorizar, ajuizar a manutenção de posse com pedido liminar. O relógio é nosso amigo se a gente usar direito. De novo, aquele conselho da estação. Velocidade por dentro. Eu assenti. Faça a contra-notificação hoje. Prepara a ata com depoimento da dona Zuleide e do Osmar da oficina. Sobre a ação, me dá até o fim do dia para eu respirar. Ele entendeu. Fechou a pasta. Chamou a estagiária para digitar.
e me deixou na sala para eu escolher o peso do próximo passo. Dei corda no relógio de bolso ali mesmo, só para lembrar ao tempo que eu não tinha perdido o compasso. Na saída, passei na praça e sentei no banco do IP. O comodato protocolado sem minha assinatura rosnava dentro de mim como cachorro que não sabe de quem é o osso. Eu queria subir o portão e gritar, mas a voz da Lourdes me segurou pela gola. Firme a coluna e macio o coração, meu homem. Macio não é mole, eu disse a ela por dentro. Macio é o couro bom, que aguenta sol e chuva sem rachar. Tinha um grupo de meninos chutando bola, e um deles, magrelo, errou o gol e caiu rindo. Lembrei do Ricardo pequeno, joelho ralado, gritando, "Olha, pai", antes de chutar. Dói quando a lembrança vem limpa. Dói mais do que o papel com firma reconhecida. O apito pesou no bolso como se quisesse sair. "Não agora, o amigo", eu disse, e levantei. Na padaria pedi um café coado e um pão na chapa. Queria combustível de gente comum para atravessar o resto do dia. 2 homens na mesa ao lado cochichavam, e eu reconheci o sogro pelo timbre. Ele tá esperneando com papel, mas aqui dentro quem manda somos nós. O outro riu, daquela risada que não precisa de piada. Virei a xícara, paguei e saí sem olhar. Eu tinha prometido aos meus joelhos que só me ajoelharia em 2 lugares, na igreja e diante do túmulo da Lourdes. No resto, coluna ereta. A humilhação fica sem graça quando a gente não entrega o microfone para ela. Voltei à pensão, lavei o rosto, abri a pastinha e encostei o envelope da foto do Ricardo pequena no meu peito. Passei o dedo nas nossas mãos marcadas no cimento, o dia em que a casa ficou de pé para sempre. Eles podem protocolar o que quiserem, eu disse para a Lourdes, mas a história que segura esse telhado não pega carimbo. Sentei na beirada da cama, rezei curto, força para não endurecer, luz para não errar de mão. E com uma calma quase teimosa, peguei o telefone da pensão e liguei para o Ricardo. Ele atendeu no 3º toque, a voz cansada. "Pai, agora não dá." "Dá sim. É rápido. Eu soube do papel. Não existe comodato daquilo que não é seu. Eu não vou discutir por telefone. Às 6h30 eu passo aí. Só nós 2. Ele ficou mudo uns segundos que doeram. "Tá", disse por fim, como quem vê a poeira assentar antes da próxima rajada. Às 6h30 cheguei à calçada da minha casa. O portão estava fechado, a luz da sala acesa. Bati 2 toques, respirei, ajeitei a camisa. O Ricardo veio, abriu só uma banda, olhou para os lados como quem tem medo de ser visto conversando com o próprio pai. "Entra." Entrei, senti o cheiro de tempero antigo que minha memória reconhecia sem esforço. Eu recebi o protocolo, comecei sem rodeio. Não vou alongar nem humilhar. O que fizeram é feio, e feio não desculpa legal. Não me obriga a nada. Ele passou a mão no cabelo. Eu fiz isso para ganhar tempo. Eles... Pai, eu tô no meio. Todo mundo me puxa, eu... Parei com a palma pedindo silêncio. "Senta." Sentei também. "Eu vim aqui para te oferecer a última conversa sem papel e sem gente. A contranotificação sai hoje. A ata notarial também. Se você quiser poupar sua mulher, os sogros e a si mesmo de uma vergonha maior, pega as coisas e me devolve a chave em 7 dias. A casa é minha morada, é meu chão e é o lugar onde eu falo com a sua mãe. Eu aceito tudo menos virar móvel." Ele fechou os olhos, acenou devagar com a cabeça e, em vez de responder, a campainha tocou. Era a sogra, com sacolas, voz de dona de salão. A nora veio atrás. "Que conversa é essa sem a gente?" O ar desandou. O sogro entrou, sem pedir licença, como se o comodato fosse varinha de condão. "Temos papel", ele disse, agitando uma cópia. "E papel fala alto." Levantei devagar, firmei a coluna e disse só: "Papel fala quando tem alma de verdade atrás. O de vocês é grito de feira." Olhei para o Ricardo, não para eles. 7 dias. Não me faça transformar isso em ordem de juiz. Saí antes de o sangue pedir vingança. Caminhei até a igreja, comprei 2 velas, acendi uma por mim e outra pelos que estavam dormindo no escuro sem saber. Sentei no banco do meio e falei como falo com quem me conhece. Eu sei que tem hora que a justiça demora. Me dá juízo para não inverter as coisas. Se a liminar for o caminho,
Que venha com a rapidez que o senhor achar. Uma senhora ajoelhada a 2 bancos de distância chorava baixinho. A gente não é sozinho quando chora, só parece. Voltei ao escritório do Murilo. Ele já tinha a contranotificação impressa, bonita e seca. Lemos juntos, assinamos, ele carimbou. Em seguida fomos ao tabelião do cartório para lavrar a ata notarial. Fotos minhas no portão, meus pertences no depósito, a dona Zuleide como testemunha contando do colchão com mofo e da lista de coisas a retirar. O Osmar confirmando minhas chaves antigas e a rotina de anos. O tabelião ouviu com uma atenção que me surpreendeu, escreveu com letra de quem não corre e pediu minha assinatura no final. Quando fechei a caneta, senti uma parte da estrada nivelar. Agora a ação, disse o Murilo. Você me autoriza? Eu olhei para o relógio de bolso que marcava 7h48 da noite, um horário que em outras épocas era só silêncio de quintal. Autorizo, respondi. Amanhã cedo. Ele sorriu de canto. Vou peticionar hoje. Às vezes o juiz lê no apagar das luzes. Na volta, a lua cortava a cidade como faca fria. Eu passei na floricultura já fechando e a moça me deu de graça um raminho de sempre viva. Pro senhor levar para alguém. Levei para Lourdes, sentei no túmulo, encostei a testa no mármore e deixei 1 minuto cair inteiro do relógio sem mexer. Falei pouco, mas inteiro. Eu não vou perder você dentro de mim por causa de papel de gente apressada. Me ajuda a escolher as palavras na hora de assinar o que falta. O vento levantou a poeira e por 1 segundo eu juro que senti o cheiro do doce de abóbora que ela fazia em agosto. Quando cheguei à pensão, Dona Cida me esperava na recepção com o telefone na mão, o fio esticado como nervo. Seu Ernesto, é do escritório. Atendi. Era o Murilo, voz sóbria, sem acostumar a gente com esperanças. Ernesto, acabo de protocolar. Caiu com a juíza plantonista. Ela costuma apreciar rápido. Se vier alguma decisão, te ligo. Agradeci e subi. No quarto, alinhei sobre a mesa a pastinha azul, o relógio de bolso e o apito. 3 coisas. 3 respirações. 3 formas de lembrar quem eu era antes de me empurrarem para a calçada. Sentei, escrevi no caderno uma linha que eu queria que ficasse. Respeito não é barulho, é eixo. Fechei o caderno, apaguei a luz, deitei. Antes que o sono me puxasse, o telefone vibrou no criado mudo. Eu olhei o visor e minhas mãos ficaram frias de repente. Número desconhecido. Identificação do tribunal. Eu respirei fundo, deixei tocar mais uma vez e atendi. A voz do outro lado da linha era firme, mas calma. Seu Ernesto? Aqui é a Secretaria da Vara Cível. A juíza analisou o pedido liminar na ação de manutenção de posse. Ela deferiu. Ordem de desocupação em 72 horas, sob pena de despejo compulsório. Fiquei em silêncio por 2 segundos que pareceram longos. Não era surpresa, mas ouvir em voz oficial colocava peso de ferro na notícia. Agradeci, anotei o número do processo e desliguei. Sentei na beira da cama com o relógio de bolso na mão, sentindo o metal frio e lembrando do dia em que o recebi na estação. Era como se o tempo que eu vinha controlando por dentro agora tivesse um apito externo dizendo: curva vencida, pode acelerar. Desci até a recepção da pensão. Dona Cida estava limpando o balcão e percebeu que eu carregava algo diferente no olhar. Veio notícia boa, seu Ernesto. Eu respirei fundo, sem exagerar na resposta. Veio justiça. Ela sorriu como quem sabe que essa palavra raramente chega no tempo certo, mas quando vem, muda o ar. Pedi um café forte, sentei num canto e abri a pastinha azul. Tirei o envelope da notificação que eu mesmo entreguei e coloquei ao lado da cópia da decisão. 2 peças da mesma história. Uma de tentativa de diálogo, outra de ação. Lourdes diria que é como costurar e depois passar a ferro. No fim da manhã, fui ao escritório do Dr. Murilo. Ele me recebeu com um sorriso discreto. Já viu a decisão? Mostrei que sim. Então amanhã cedo vamos ao oficial de justiça para acompanhar a intimação. É sempre melhor o proprietário estar junto. Mas vou lhe dizer, prepare-se para a reação. Gente que age com arrogância não se rende com elegância.
Assenti porque sabia que não haveria abraços nem pedidos de desculpa. O que eu queria não era aplauso. Era a chave na minha mão e a minha casa de volta. Saindo do escritório, caminhei até a praça. O ipê amarelo ainda segurava flores, mas já começava a soltar pétalas, formando um tapete no chão. Sentei no banco e fiquei olhando, pensando que algumas vitórias chegam assim, silenciosas, descendo devagar, mas cobrindo tudo. Peguei o caderno e escrevi: 72 horas. Não é pressa, é prazo. Fechei, guardei no bolso e segui para a casa do Valdo. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um copo d'água. Contei a notícia e ele bateu no meu ombro. Você segurou a curva direitinho, Ernesto. Agora é só deixar o trem seguir o trilho. Aquelas palavras me aqueceram. Não era sobre vingança. Era sobre restabelecer o rumo. Na tarde daquele dia, decidi passar pela minha rua. Não para provocar, mas para me lembrar de que cada tijolo daquela casa tinha história. O portão estava fechado, mas pela janela ouvi música alta e vozes. Pensei nos retratos que ainda estavam na parede, na poltrona que guardava minha marca, na cozinha com cheiro de café passado, e me prometi que, quando voltasse, não deixaria nada igual. A casa seria a mesma por fora, mas por dentro respiraria outro ar. De noite, na pensão, não consegui dormir cedo. Fiquei ouvindo os sons da rua, motos, passos, risadas distantes, e lembrando de episódios em que fui empurrado para fora de decisões na minha própria vida. Lembrei de quando o Ricardo tinha 20 anos e decidiu vender o carro que eu tinha dado a ele sem sequer me avisar. Na época, engoli seco. Hoje, percebo que cada engolida construiu um caminho até esse ponto. Mas agora, diferente de antes, eu tinha aprendido que engolir demais azeda o estômago da alma. No dia seguinte, encontrei o Dr. Murilo e o oficial de justiça em frente ao fórum. O homem era alto, sério, com uma pasta preta e um olhar de quem já viu de tudo. Seu Ernesto, vamos fazer de forma tranquila. O senhor se mantém próximo, mas deixe que eu conduza a comunicação. Se houver resistência, registro na hora. Caminhamos juntos até minha casa. Ao chegar, vi o portão aberto e o sogro sentado na varanda, lendo o jornal. Quando nos aproximamos, ele ergueu a sobrancelha, mas não se levantou. O oficial anunciou em voz clara: Boa tarde. Estou aqui para cumprir ordem judicial de desocupação do imóvel em 72 horas. O sogro riu de canto. E se a gente não sair? O oficial manteve o tom. Aí volto com reforço para remoção forçada. Mas é melhor evitar. Ricardo apareceu na porta, pálido. A nora logo atrás, apertando os lábios. Pai, a gente pode conversar? O oficial interveio. Conversa vocês podem ter, mas o prazo começa a contar agora. Assinei o recebimento, recebi minha via e guardei na pastinha. Não provoquei. Não discuti. Olhei para o Ricardo e apenas disse: use o tempo que tem para fazer certo. Ele assentiu, mas o olhar estava perdido. O sogro ainda tentou uma provocação. Quem diria, hein? O velho voltou com o juiz debaixo do braço. Ignorei. Não havia mais espaço para pequenas guerras. A batalha principal estava decidida. Voltamos ao escritório do Murilo para formalizar os registros da diligência. Ele me explicou que, caso não houvesse desocupação, o próximo passo seria agendar a reintegração com apoio policial. Mas havia uma chance de que, diante da ordem clara, eles simplesmente saíssem. Gente assim costuma inflar no discurso, mas murcha diante de documento com força. Eu queria acreditar. Naquela noite levei o raminho de sempre viva para o túmulo da Lourdes. Sentei ao lado e contei tudo, palavra por palavra, como se ela estivesse na varanda ouvindo. Faltam 3 dias, minha velha. E dessa vez não vai ter recuo. O vento passou leve, mexendo as pétalas. Fiquei ali até o relógio de bolso marcar 9 horas. E voltei para a pensão com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, o trilho estava livre à frente. No quarto, alinhei sobre a mesa a decisão judicial, a notificação antiga e a foto com as nossas mãos no cimento. 3 lembranças, 3 fases da mesma luta. Apaguei a luz e deitei. O sono veio rápido, mas antes de fechar os olhos pensei:
72 horas. E cada uma delas vai valer. O primeiro dia depois da intimação começou com um silêncio estranho na minha rua. Passei por lá cedo, sem entrar, apenas para observar. O portão estava fechado, mas percebi movimento na cozinha pela janela aberta. Vi o Ricardo andando de um lado para o outro, falando ao telefone. A nora saiu com sacolas e voltou minutos depois com caixas de papelão. O sogro, no entanto, estava na varanda, sentado, com a postura de quem não acredita que o prazo vá se cumprir. Ele me viu do outro lado da rua e sorriu de canto, como quem joga para ver se o adversário pisca. Não pisquei. Continuei andando até a padaria e comprei 2 pães quentinhos para levar para a dona Cida. Era assim que eu passava o tempo agora, enchendo cada hora com algo útil, para que a ansiedade não me pegasse desprevenido. Na pensão, tomei café com ela e contei por alto o que tinha visto. "Eles vão sair?" perguntou. Dei de ombros. "Se não saírem, a lei tira." Ela balançou a cabeça. "Tomara que façam certo. Menos dor para todo mundo." Concordei, mas no fundo sabia que certas dores só acabam quando se completam. E essa precisava chegar até o fim. Passei a manhã organizando meus poucos pertences, separando o que iria de volta para casa e o que ficaria na pensão. Não queria levar comigo nem o cheiro da humilhação, e isso incluía algumas roupas que comprei nesses dias fora. Na hora do almoço, o telefone tocou. Era o Ricardo. "Pai, queria saber se dá para conversar hoje à noite." A voz dele estava mais baixa, quase um pedido. "Pode ser", respondi. "Sem plateia?" Ele hesitou, mas disse que sim. Marquei para as 7. Passei o resto do dia andando pela cidade, revendo lugares que não visitava há anos, a antiga estação, agora transformada em centro cultural, a oficina do Osmar, onde ele me ofereceu um café e falou que estava torcendo para tudo terminar bem, e a praça, que seguia coberta pelas flores do ipê. Ali, sentei e escrevi no caderno. Primeiro dia, sem recuo. Às 7, bati no portão da minha casa. O Ricardo abriu, sozinho. Sentamos na sala, cada um numa ponta do sofá. Ele respirou fundo. "Pai, eu errei. Eu deixei eles se meterem demais. E quando percebi, já não mandava em nada. Esse comodato foi ideia do sogro. Eu só assinei para não criar briga com a minha mulher." Olhei para ele por um momento longo. "E criou briga comigo, que sou seu pai. A diferença é que comigo você tem escolha de consertar." Ele baixou os olhos. "Eu queria pedir para, pelo menos, esperar eles arrumarem outro lugar. O prazo está dado, Ricardo, e foi a justiça que deu, não eu. Eu até poderia ter tirado todos imediatamente, mas escolhi o prazo para te dar dignidade de sair andando e não sendo carregado." Ele não respondeu. Apenas assentiu e eu saí, deixando o silêncio trabalhar por mim. O segundo dia foi mais agitado. Recebi uma ligação do Dr. Murilo pela manhã. "Seu Ernesto, o oficial de justiça, passou por lá para checar, e a família está começando a embalar coisas. Isso é bom sinal. Mas mantenha-se preparado." Eu sabia que nada estava garantido até a chave estar na minha mão. Ainda assim, foi a primeira notícia que me deu um respiro. Aproveitei para ir à casa da dona Zuleide agradecer por ter sido testemunha na ata notarial. Ela me recebeu com café e bolo, dizendo que não fez mais do que obrigação. Um homem não se tira de casa desse jeito, e muito menos um pai. Ficamos conversando sobre coisas antigas, e foi bom lembrar que ainda existia gente que enxergava respeito como regra, e não como favor. À tarde, resolvi visitar o túmulo da Lourdes de novo. Levei flores novas e fiquei ali um tempo, contando cada passo desse processo. Amanhã é o último dia, minha velha, e eu não sei como vai ser entrar de novo naquela sala, naquela cozinha. Mas eu vou entrar como quem nunca saiu de si. E o vento mexeu as pétalas, e eu senti que era o jeito dela de dizer que estava comigo. No terceiro dia, acordei cedo, antes mesmo do despertador interno que é meu relógio de bolso. Tomei banho, fiz a barba, vesti a camisa azul clara e o paletó. Era o dia em que tudo se decidiria. Às 9, encontrei o Dr. Murilo e o oficial de justiça na porta do fórum. Seguimos juntos até a minha casa. O portão estava aberto e havia caixas empilhadas na calçada.
Vi o sogro saindo com uma mala na mão, o rosto fechado, sem me encarar. A sogra carregava um vaso de plantas. A nora entrou no carro sem dizer palavra. Ricardo estava parado na porta, com um molho de chaves na mão. Quando cheguei perto, ele me estendeu as chaves. Tá de volta, pai. Peguei, olhei nos olhos dele e apenas disse: que isso te sirva de lição. O oficial registrou a entrega, pediu que eu assinasse e desejou boa sorte. Entrei devagar, como quem pisa em terreno sagrado. A sala estava vazia de móveis, mas cheia de ecos. Fui até o quarto e vi a marca das nossas mãos no cimento, ainda ali, firme. Toquei. E senti como se um pedaço meu tivesse sido devolvido. Sentei na poltrona, respirei fundo e ouvi, na minha lembrança, o apito da estação. Era o som de que o trilho estava livre. O relógio de bolso marcou 10h40. E eu soube, com a certeza que só vem depois de muita curva vencida. Eu estava de volta ao meu lugar. Quando o portão se fechou atrás do oficial de justiça e do Dr. Murilo, fiquei sozinho no quintal. O silêncio era tão denso que parecia ter peso. Olhei para a fachada da casa, cada mancha na parede contando uma história. A pintura estava gasta em alguns pontos, mas ainda era a mesma cor que a Lourdes escolheu. Marfim sereno, ela dizia, porque não chamava atenção, mas aquecia o olhar. Respirei fundo antes de entrar, quase como quem pede licença para um lugar que já lhe pertence. Cruzei a porta e a primeira coisa que senti foi o cheiro. Não era mais o da minha casa. Era um cheiro de mistura recente de temperos e perfumes que não tinham nada a ver comigo. Caminhei até a sala e toquei na parede, na altura onde, anos atrás, o Ricardo rabiscou com giz de cera azul. A marca já não estava, mas eu ainda via o desenho na memória. Fui de cômodo em cômodo, observando. Alguns móveis que eram meus tinham sumido. Outros estavam no lugar, mas gastos, como a minha poltrona, que agora tinha um rasgo no braço. Na cozinha encontrei o armário onde a Lourdes guardava as louças do enxoval. Metade estava lá, a outra metade não. Não senti raiva, apenas uma constatação fria. Eles passaram por aqui como quem ocupa um quarto de hotel, mas sem cuidado com as paredes. Abri a janela e deixei o ar entrar. O vento trouxe o barulho distante de um trem passando. Sorri de canto. Era como se a vida tivesse mandado um recado. Fui até o quintal. A grama estava alta e o pé de manacá que a Lourdes plantou tinha folhas queimadas. A terra estava seca, como se não tivesse recebido água há semanas. Peguei a mangueira e comecei a regar devagar, conversando com a planta como fazia antes. Voltamos, minha velha. Agora vai ter cuidado de novo. Fiquei ali um bom tempo, sentindo o cheiro da terra molhada. Era como se eu estivesse lavando mais do que o quintal, lavando também o peso dos últimos dias. No meio da tarde, ouvi passos no portão. Era o Ricardo. Estava sozinho, com o rosto cansado. Trazia uma caixa nas mãos. Pai, esqueci de devolver umas coisas suas. Abriu a caixa e lá estava o meu rádio de pilha, minha xícara preferida e o terço da Lourdes. Peguei devagar, um por um, como quem recolhe filhotes de volta ao ninho. Obrigado por trazer. Ele respirou fundo, olhou ao redor e disse: a casa está diferente sem a gente. Eu o encarei. Não, Ricardo. A casa está voltando a ser quem ela é. Ele abaixou a cabeça. Eu queria pedir desculpa, mas sei que o que fiz não se conserta com palavra. Assenti, sem dureza. Palavra não conserta, mas abre caminho. Se quiser mesmo consertar, começa respeitando esse caminho. Ele ficou mais alguns minutos, me ajudou a tirar o rasgo da poltrona, colocou o pano no lixo e foi embora em silêncio. Fiquei observando ele ir embora, pensando que não era apenas a casa que precisava de reforma, mas também essa relação, que estava cheia de rachaduras. E como qualquer obra, só iria para frente se os dois quisessem. À noite, fui até a pensão buscar minhas coisas. Dona Cida me recebeu com um abraço apertado e um pote de doce de leite. Para adoçar o retorno, disse ela. Prometi voltar para visitá-la. Carreguei minha mala pequena, a pastinha azul e a foto que tinha ficado na gaveta do quarto 6. Chegando em casa, coloquei cada coisa no lugar. O relógio de bolso sobre a cômoda, o apito na prateleira, a xícara no armário,
o terço na cabeceira. Deitei na cama e, pela primeira vez em semanas, dormi no meu travesseiro. O sono veio rápido, pesado, mas não teve sonhos, apenas um descanso profundo. No dia seguinte, acordei cedo, como sempre. Fui direto ao quintal, cortei a grama, lavei a varanda, limpei os vidros. A cada tarefa concluída, sentia um pedaço da minha vida se encaixar novamente. No meio da faxina, encontrei, atrás do armário do quarto, um papel amassado. Era uma lista de coisas a retirar com meu nome no topo. Senti o estômago apertar, mas não deixei o rancor crescer. Rasguei o papel e joguei no lixo. Esse tipo de lembrança não merecia espaço aqui. No final da manhã, recebi a visita do Valdo. Ele olhou ao redor, sorriu e disse: "Tá vendo? O trilho sempre leva de volta à estação certa." Sentamos na varanda, tomamos café e ficamos em silêncio por um tempo. Não era preciso dizer nada. Ele sabia, e eu sabia, que a vitória não era só a casa. Era o modo como ela foi recuperada, sem escândalo, sem manchar minha dignidade. Mais tarde, sentei no sofá com a foto das nossas mãos no cimento. Passei o dedo por cima da imagem e falei, como se a Lourdes estivesse na cozinha: "Conseguimos, minha velha. Agora é cuidar para que não nos tirem mais daqui." Coloquei a foto num porta-retrato novo e deixei sobre o aparador, ao lado da imagem de São José. Era o meu lembrete diário de que certas batalhas não se vencem no grito, mas na firmeza de quem sabe que o trilho é seu. O dia terminou com a casa cheirando a limpeza, a janela aberta para o vento da noite, e o som distante do trem, de novo. Sentei na poltrona, agora sem o rasgo, e fiquei olhando para a porta fechada. Não sabia como seria o amanhã com o Ricardo. Talvez viesse um tempo de silêncio, talvez um tempo de aproximação. Mas naquele momento, eu sabia de uma coisa: a casa estava de volta, e eu também. A primeira semana de volta foi como aprender a respirar de novo. Cada canto da casa parecia me observar, como se quisesse ter certeza de que eu não iria embora de novo. Nos primeiros dias, acordei antes do sol, abri todas as janelas e deixei o vento varrer os últimos restos de ar que não eram meus. A sala ganhou de volta o cheiro de café passado e pão tostado, e isso, para mim, era mais do que rotina. Era sinal de que a vida tinha retomado o rumo. Passei horas no quintal, refazendo o jardim, cortando a grama, arrancando as ervas que cresceram no abandono. O pé de manacá começou a reagir à água e ao cuidado, e cada nova folha era como um recado silencioso. Basta paciência para voltar a florescer. Olhar para ele me fazia pensar na minha própria história, porque, de certa forma, também tinham tentado me deixar secar no canto. E eu estava de pé de novo. Nos primeiros dias, o Ricardo não apareceu. A Nora, muito menos. Mas eu também não fui atrás. Não por orgulho, mas porque sabia que havia feridas abertas demais para uma visita apressada. Preferi esperar. E esse esperar não foi de braços cruzados. Fui arrumando cada detalhe, desde a poltrona restaurada até a cozinha, onde coloquei de volta as xícaras no lugar que a Lourdes gostava. Cada pequena organização era um lembrete de que a casa estava sob meu cuidado, e não sob o descuido dos outros. Numa manhã de sábado, enquanto varria a varanda, vi o Ricardo parado no portão. Não trazia mala, nem caixa. Apenas as mãos nos bolsos e o olhar hesitante. Abri o portão sem dizer nada. Ele entrou devagar, olhando ao redor como quem visita um lugar de memória. Sentou-se na cadeira da varanda e depois de alguns segundos falou: "Pai, eu queria entender como o senhor conseguiu ficar tão calmo com tudo." Sorri de canto. "Calma não é ausência de raiva, Ricardo. É saber que a raiva não pode dirigir o trem. Se ela assume o controle, a gente descarrila." Ele ficou em silêncio e eu continuei. Eu tive vontade de gritar muitas vezes. Mas lembrei do que a vida me ensinou. O grito se perde no vento, mas a ação correta fica de pé. Ele respirou fundo e me olhou nos olhos. Eu errei feio. Assenti. Sim, mas errar é humano. Repetir o erro é escolha. E eu espero que você escolha diferente daqui para frente. Ele concordou com a cabeça e pela primeira vez em muito tempo vi nos olhos dele aquele brilho de menino que me pedia ajuda para consertar brinquedos. Ficamos ali conversando sobre coisas pequenas, o time,
a estação, o jardim. Não era a reconciliação plena, mas era um começo. Depois que ele foi embora, sentei na poltrona e fiquei pensando no quanto a vida é feita desses momentos em que a gente precisa decidir se vai ser pedra ou água. A pedra resiste, mas racha. A água contorna, mas chega ao destino. E nessa história toda, eu tinha tentado ser mais água do que pedra. Não porque fosse fácil, mas porque era o único jeito de não me quebrar. Nos dias seguintes, comecei a receber visitas que eu não esperava. A dona Zuleide veio com um bolo de milho dizendo que queria ver a casa com o dono de volta. O Osmar da oficina passou para tomar um café e trouxe um rádio antigo que consertou para mim. Até a dona Cida, da pensão, apareceu com um pote de doce de leite e um abraço apertado. Cada um deles, do seu jeito, celebrava comigo essa vitória silenciosa. E eu percebi que, mesmo nos dias em que me senti mais sozinho, nunca estive de fato só. Tinha gente torcendo, mesmo à distância. Numa tarde, sentei no quintal com o caderno onde anotei frases durante todo esse processo. Li uma por uma. Algumas eram duras, escritas nos dias de mais indignação. Outras eram calmas, quase como conselhos para mim mesmo. No fim da última página, escrevi: Justiça não é vingança. É colocar cada coisa no lugar que lhe pertence. Fechei o caderno e guardei junto da pastinha azul. Não sei se um dia meus netos vão ler, mas se lerem, quero que entendam que dignidade não se negocia. A vida voltou a ter o ritmo de antes. Acordar cedo, cuidar da casa, passar na padaria, encontrar conhecidos na rua. Mas algo em mim estava diferente. Eu sabia que tinha atravessado uma das curvas mais perigosas da minha vida sem descarrilar. E essa certeza me deu uma paz que nenhum bem material consegue dar. Na última noite, antes de completar um mês do meu retorno, fui até o túmulo da Lourdes. Levei flores amarelas e fiquei sentado em silêncio, olhando para o céu. Conseguimos, minha velha. E eu fiz do jeito que você teria feito, firme na coluna, macio no coração. O vento soprou leve, e eu senti que ela estava ali comigo. Voltei para casa devagar, apreciando cada passo até o portão. Quando entrei, fechei a porta, sentei na poltrona e fiquei olhando para a casa iluminada. Era minha, estava em paz, e mais importante, eu estava inteiro. E é por isso que, se você que está me ouvindo agora já passou por algo parecido, quero lhe dizer, não deixe que ninguém roube de você o direito de estar no seu lugar. Às vezes, é preciso se afastar para voltar com mais força. Às vezes, é preciso ouvir calado para falar no momento certo. E sempre, sempre, é preciso manter a dignidade, porque é ela que nos sustenta quando tudo parece querer nos derrubar. Se essa história tocou você de alguma forma, eu peço que comente aí de onde está ouvindo, que compartilhe com alguém que precise ouvir isso e que se inscreva no canal para que mais pessoas conheçam histórias como a minha. Porque quando a gente espalha histórias assim, a gente espalha coragem, esperança e a certeza de que mesmo nas curvas mais fechadas, ainda existe trilho para seguir.